Viva com propósito. Em 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nesta passagem, Paulo quer dizer para sermos constantes, melhores, excelentes, fazendo mais do que o suficiente no serviço de Deus. A vida sem propósito é inútil. Propósito significa algo estabelecido como um objeto ou um fim a ser atingido. Os cristãos devem ser pessoas com um propósito. Em Romanos 14:17 diz: Deus, o qual é a justiça, a paz e a alegria do Senhor no Espírito Santo. Paulo também quer dizer nesta passagem que, em virtude da ressurreição, nada do que fazemos é vão. Às vezes tornamo-nos apáticos em relação a servir ao Senhor porque não vemos quaisquer resultados. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória deve afetar o modo como vivemos hoje. Não deixe que o desânimo por uma aparente falta de resultados o impeça de fazer a obra do Senhor com entusiasmo sempre que tiver a oportunidade de fazê-la. Hoje é uma oportunidade para voluntária e deliberadamente buscarmos a Deus, com o intuito de conhecê-lo melhor do que o conhecíamos ontem. Hoje podemos determinadamente seguir adiante com o propósito de realizar boas coisas para o reino. Em Provérbios 4:25-27 diz: Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Jesus sabia qual era o seu propósito. Ele disciplinou-se para permanecer na jornada, vivendo sua vida para cumprir o propósito. Fomos comprados por um alto preço para vivermos nossa vida de tal forma que nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Devemos deixar de lado nosso egoísmo, uma vida concentrada em nós mesmos, e vivermos para o aperfeiçoamento dos outros. Então experimentaremos o que diz em 1 Pedro 1:8, a alegria indizível e cheia de glória. Ore comigo assim: Senhor, venho buscando diariamente a sua presença. Pretendo continuar constante, fazendo o meu melhor para o serviço de Deus. Sei que tudo o que faço não é em vão, porém digo que não procuro recompensas. Faço tudo porque te amo demais, Senhor. Todo o serviço que me propus a fazer não é absolutamente nada perto do que Jesus fez por mim, sem me conhecer e sem eu merecer. Busco a Ti com todas as minhas forças e com o coração aberto, para que me uses em prol dos propósitos que o Senhor tem para mim, para honrar e glorificar o Teu nome. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ignore as distrações. No livro de Mateus, capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Precisamos ignorar as distrações deste mundo e focar somente em Jesus. Jesus Cristo é muito mais do que um grande líder, um bom exemplo, uma grande influência ou um grande profeta. Ele é o Filho de Deus. Quando alguém compreende esta profunda verdade, a única resposta adequada é a adoração. Quando você tiver alcançado o correto entendimento a respeito de Cristo, sem dúvida,
estará disposto a obedecer-lhe. Nesta passagem fica claro que quando fitamos os olhos somente em Jesus, o medo esvaece. O que acontece em nossas vidas é que nossas próprias falhas podem nos distrair de mantermos nossos olhos em Jesus. Se pensarmos muito a respeito do que está errado conosco, nos esqueceremos do que Deus pode fazer por nosso intermédio. Se olharmos muito para o que nos falta, esqueceremos de agradecer por aquilo que já temos. A Bíblia diz que devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos distrai e fixar os olhos em Jesus. A vida cristã envolve trabalho árduo. Exige que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus, que corramos pacientemente, que lutemos contra o pecado com o poder do Espírito Santo. Para vivermos eficazmente, devemos manter nossos olhos em Jesus. Tropeçaremos se desviarmos nosso olhar dele, para observarmos a nós mesmos ou as circunstâncias que nos cercam. Devemos estar correndo constantemente para Cristo, não para nós mesmos, e devemos sempre mantê-lo em vista. Se a sua fé começar a oscilar, coloque rapidamente seus olhos em Jesus, que é a fonte e o incentivo para a sua fé. Lembre-se de como ele enfrentou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, pela alegria de ganhar você para si mesmo. Ele prometeu levar a sua fé à maturidade e à perfeição. Ore comigo assim: querido e amado Deus, o mundo de hoje oferece muitas distrações. Distrações estas que agradam a nossa carne, porém nos destroem numa vida de pecado. Fixo os olhos em Jesus, seu Filho muito amado que morreu na cruz do Calvário por mim. Por muitas vezes me distraí, olhando para as minhas circunstâncias e para meus erros do passado. Por outras, caí no pecado, vivendo as distrações deste mundo. Me perdoe, Senhor. Quero viver uma vida santa. Quero viver no Espírito e não na carne. Que o Espírito Santo me conduza por esta jornada. Tropecei muitas vezes quando tirei meus olhos de Jesus, mas hoje fito meus olhos naquele que deu a vida por mim e me ama incondicionalmente. Vou buscar com todas as minhas forças uma fé madura e perfeita. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Suas feridas serão curadas. No livro de Salmos 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Todos nós sofremos perdas e parte delas são irreparáveis. Por mais dolorido que seja, teremos que conviver com elas. Parte de nossas perdas entenderemos a razão para tanta dor, porém outras jamais encontraremos respostas. Apesar disso tudo, posso afirmar para você uma certeza absoluta: Deus nos protege e nos consola nesses momentos com a sua bondade. Por muitas vezes não haverá entendimento completo do que aconteceu, mas o Senhor nunca permitirá que passemos por uma prova ou tribulação que vá além do que podemos suportar. Muitas das minhas mensagens citam a passagem de Romanos 8:28, que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Digo sempre isso porque quando esse ensinamento entrou na minha alma, minha vida mudou completamente. Foi um verdadeiro divisor de águas na minha caminhada cristã. Pode ser a pior dor, a pior. Isso vai cooperar para o seu bem. Acredite.
Este é o motivo pleno para confiarmos naquele que tudo vê, naquele que tudo controla e naquele que tudo determina. Como seres humanos limitados e fracos, ficamos buscando os porquês dos sofrimentos, sendo que a decisão mais acertada é a de descansar em Deus. Ficamos cansados física e mentalmente devido à tensão e à angústia na procura de respostas. Com isso, não aquietamos o nosso espírito, não alcançando a serenidade que nos permitiria escutar a voz doce do Espírito Santo, que é o nosso consolador nas horas mais difíceis. Deus tem o controle de tudo em nossa vida. Ele sabe o que sentimos, o que pensamos. Ele sabe de nossas perdas e de nossas dores. Mas, como diz na passagem, Ele cuidará das feridas. Ele derramará o bálsamo que nos consolará. Quando a dor for insuportável, corra para os braços do Senhor e deixe Ele cuidar de você como um pai que cuida amavelmente de seu filho. Ele, além de curar as suas feridas, acalentará o seu coração. Ore comigo assim. Pai amado, peço a Ti nesse dia que cure as feridas que carrego em minha alma e em meu coração. Entendo, meu Deus, que nada foge ao seu controle. A Sua palavra promete que, por pior que seja o problema, tudo isso cooperará para o meu bem. Eu confio e tomo posse desta palavra. Não quero ficar procurando os porquês de tanto sofrimento. Peço a Sua graça para passar por tudo isso e me fortalecer através do Seu Santo Espírito. Descanso em Ti, Senhor. Me aquieto perante a minha dor, para que o Espírito Santo me console em Sua doce presença. Obrigado por tudo, Pai. Sei que tudo tem um propósito e essas dores vão contribuir para o meu bem no momento oportuno. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você crer, Ele responderá. Salmo 86:7 diz: No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. A palavra de Deus é o alimento espiritual que lhe dará vigor para os dias maus, para os dias da adversidade. Essa passagem é maravilhosa, então vamos analisar com mais atenção cada trecho dela. Onde diz assim: no dia da minha angústia. O salmista sabia veementemente que existiriam momentos de aflição e que nossa alma não estaria bem, dias de desânimo e tristeza. Ele não enxergava apenas os dias como o céu azul pela frente, mas a possibilidade de nuvens carregadas para uma tempestade turbulenta em algum momento da caminhada. Na segunda parte diz assim: clamarei a Ti. Mesmo sabendo que os dias ruins e os infortúnios viriam, o salmista estava ciente e convicto que não estaria só. Ele tinha com quem contar, ele tinha a quem recorrer, ele tinha a quem clamar, o seu Deus. Na outra parte diz assim: Tu me responderás. Aqui está o exemplo de fé que devemos seguir. Pela sua expressão, o salmista tinha certeza absoluta que o Senhor lhe responderia. Nesta afirmação não existe qualquer dúvida em seu coração. Não existem questionamentos como talvez ele me responda ou é possível que ele me responda. Ele foi incisivo, cheio de fé. Ele me responderá. A fé precisa ter convicção. Você consegue perceber a convicção do salmista nesta passagem? Este é um grande exemplo da postura que devemos ter perante o Senhor no dia da angústia. Permitimos por muitas vezes que o medo domine nosso coração, fazendo com que nossa alma permaneça angustiada. Deus está sempre atento ao nosso clamor e nos ajudará nos momentos mais difíceis
de nossas vidas. Ele nos ajudará a enfrentar qualquer tempestade. Precisamos crer e descansar nele. Portanto, com relação a qualquer expectativa, precisamos fazer como o salmista: declarar a nossa fé em Deus e descansar nele, pois ele vai agir a nosso favor. Frequentemente, quando não existe alívio à vista, tudo o que podemos fazer é reconhecer a grandeza de Deus e esperar por dias melhores. A convicção de que Ele responde à oração nos sustentará em tempos difíceis. Ore comigo assim: querido Deus, assim como o salmista, afirmo que no dia da minha angústia clamarei a Ti, tendo convicção que me responderás. Somente o Senhor poderá nos dar a graça, nos sustentando nos dias maus. Jesus venceu o mundo e nos afirmou que teríamos tribulações. Assim como Ele, vencerei as angústias e tribulações desta vida, na certeza que o Senhor estará comigo em todos os dias da minha vida. Creio e descanso em Ti, Senhor. A Tua graça me basta e o Seu amor me sustenta. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fale vida e as respostas virão. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se em nosso ambiente de trabalho ou nos lugares que frequentamos fazemos fofocas e mexericos sobre nossos amigos de serviço ou sobre qualquer outra pessoa, falando que detestamos nosso chefe, nosso trabalho ou expondo a vida alheia, teremos um dia ruim. A Bíblia diz em Provérbios 18:20: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Literalmente teremos que engolir nossas palavras. Portanto, precisamos falar sobre as coisas certas para sermos felizes. Se murmurarmos e fofocarmos, comeremos frutos de morte. Mas se falarmos palavras de vida, comeremos o fruto do Espírito. Em Mateus 12:37 diz: pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Escolha comer bons frutos, frutos doces e saborosos, e não amargos. Quando colocamos a nossa boca à disposição de Deus, falaremos vida e as respostas virão naturalmente. No livro de Salmos 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Colocando sua boca à disposição do Senhor, pode esperar nele. Quando esperamos no Senhor, isto quer dizer que a nossa esperança e expectativa estão vivas. Ter bom ânimo é ter coragem e bravura. É incrível quando uma simples mudança pode mudar radicalmente a nossa vida. Comigo foi assim. Muitas pessoas acordam desejando que já fosse noite, e à noite desejam que amanheça. Simplesmente não desfrutam a vida. Não sabem o que é viver um dia de cada vez. Deus organizou a vida em um período diário de 24 horas. Dormimos por um tempo e então acordamos restaurados para começar tudo novamente. Deus planejou que cada manhã fosse um começo novo em folha, uma nova oportunidade. Podemos ir para a cama nos sentindo sem esperanças e desanimados, pensando: simplesmente não aguento mais. Mas de alguma forma, uma boa noite de descanso nos renova e despertamos com fé, outra vez pensando: talvez hoje um milagre aconteça e eu tenha uma resposta. Posso enfrentar mais um dia. Assim, agradeça a Deus por cada amanhecer. Fale vida, espere no Senhor e Ele
responderá. Ore comigo assim: Senhor, escolhi falar vida. O Senhor tem trabalhado profundamente em minha vida com relação às palavras que saem da minha boca. Obrigado, Pai. Sem a ação do Teu Santo Espírito, esta tarefa seria impossível. Não quero mais comer frutos amargos como consequência das minhas palavras. Escolho frutos doces e saborosos. Coloco minha boca à sua disposição, Senhor, e espero em Ti. Espero com toda expectativa e esperança, pois sei que estás trabalhando a meu favor. Renovo minhas forças no dia de hoje, sabendo que o melhor de Deus para a minha vida ainda está por vir. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.